Meu nome é Érica, e desde que me entendo por gente eu aprendi a existir em silêncio. Não era o tipo de silêncio confortável, daqueles que aquecem o coração, gera um silêncio pesado, quase sólido, que preenchia os cantos da casa como se fosse parte da mobília. A sensação de invisibilidade começou cedo, muito antes de eu entender o que era ser ignorada. Lembro-me de observar minha mãe andando pela cozinha, sempre apressada, sempre ocupada, sempre com um suspiro pronto para ser solto quando eu aparecia na porta. Meu pai não era diferente. Ele me olhava como quem vê algo sem utilidade imediata. Eu tentava chamar a atenção deles com desenhos coloridos, histórias inventadas ou pequenos bilhetes escritos com minha letra torta de criança, mas tudo que recebia em troca era depois eu vejo que nunca chegava. A casa era tão pequena que eu conseguia ouvir a televisão da sala e o barulho da rua ao mesmo tempo, mas, curiosamente, parecia grande demais para que alguém me percebesse dentro dela. A chegada de Clarissa só intensificou tudo isso. Eu tinha 4 anos quando escutei minha mãe gritar de alegria ao ver minha irmã pela primeira vez no berçário, e lembro também de como meu pai disse, com a voz embargada, ela é perfeita. Perfeita. Essa era a palavra que eu escutaria centenas de vezes nos anos seguintes e que se tornaria uma espécie de trilha sonora desagradável da minha infância. Eu observava minha irmã cercada de risos, fotos, presentes e abraços, enquanto eu ficava sentada no sofá abraçando meu ursinho de pano, esperando um único olhar que nunca vinha. Às vezes minha avó perguntava, e a Érica? Mas meus pais sempre mudavam de assunto com um sorriso amarelo, como se eu fosse um detalhe desnecessário na paisagem familiar. Cresci assim, aprendendo que havia um palco na casa e que eu jamais pisaria nele. Com o passar dos anos, a diferença entre nós se tornou tão evidente que até as paredes pareciam perceber. Enquanto Clarissa ganhava brinquedos novos todos os meses, eu recebia as sobras, roupas antigas da vizinha, lápis pela metade, livros usados que faltavam páginas. Minha mãe dizia, você não liga para essas coisas, né? Eu não respondia. Porque aprendi cedo que respostas, as minhas, pelo menos, não alteravam nada. Quando fiz 6 anos, comecei a arrumar minha própria mochila, preparar meu próprio lanche e dobrar minhas próprias roupas. Aos 8, já sabia lavar a louça porque minha mãe dizia, se quiser comer, faça por onde. Aos 10, eu era quase uma adulta em miniatura, cuidando de tarefas que ninguém sequer notava. Enquanto isso, Clarissa corria pelos corredores rindo, gritando, exigindo atenção, e recebendo tudo de bandeja. Mesmo assim, eu carregava dentro de mim uma resistência silenciosa. Era quase invisível, mas estava lá. Uma força miúda, porém teimosa, que insistia em me manter de pé mesmo quando eu me sentia um borrão ao fundo de um quadro onde só Clarissa era pintada com cores vivas. Eu observava tudo. Aprendia tudo. Guardava tudo. Cada comparação injusta, cada comentário cru, cada olhar desdenhoso. Minha mãe adorava dizer, Clarissa nasceu para brilhar, e meu pai completava com, você tem que entender seu lugar, Érica. Eu entendia. Entendia perfeitamente o que queriam, que eu me conformasse em viver como sombra, como apoio, como nada. Mas o que eles nunca perceberam é que enquanto tentavam me encolher, eu aprendi algo que nenhum deles jamais soube ensinar, independência. Era nas pequenas coisas que eu descobria quem eu era. Nas noites em que estudava sozinha à luz fraca da escrivaninha, porque queria boas notas mesmo sem que ninguém perguntasse sobre isso. Nas manhãs em que acordava antes de todos para arrumar o que deixariam bagunçado depois. Nos dias em que suportava o favoritismo descarado com um sorriso neutro, porque descobri que o silêncio pode doer, mas também pode proteger. E foi nesse mesmo silêncio que eu me tornei forte. Não por escolha, mas por necessidade. Eu sabia que, se algo fosse mudar na minha vida, teria que partir de mim. E assim, entre lágrimas escondidas, cadernos rabiscados e sonhos que ninguém acreditava que eu tinha, fui construindo a base da mulher que um dia seria. Uma base firme, resistente, impossível de derrubar. Eu só não sabia, pelo menos ainda não, que aquele silêncio sofrido seria exatamente o que me prepararia para tudo o que viria depois. Porque enquanto me tratavam como se eu fosse invisível, eu estava aprendendo a enxergar tudo. As falhas, os excessos, as injustiças.
E no fundo do meu peito, bem guardada, uma promessa foi crescendo: um dia eu não seria mais a sombra de ninguém. Um dia, eles teriam que me enxergar. E quando esse dia chegasse, ninguém estaria preparado. À medida que eu crescia, a distância entre mim e Clarissa se tornava mais do que emocional, era quase física, como se houvesse uma linha invisível separando o mundo dela, iluminado, brilhante, cheio de elogios, do meu, sempre apagado, sempre silencioso. Quando eu tinha 12 anos e ela apenas 8, já era possível ver como meus pais moldavam o caráter dela com um cuidado exagerado e moldavam o meu com descaso. Clarissa não precisava fazer esforço algum para ser admirada. Bastava sorrir, levantar a mão para responder algo simples na escola ou simplesmente existir. Minha mãe soltava frases como "Clarissa é tão especial" ou "ela tem um brilho que ninguém tem". Eu sempre estava presente quando essas palavras eram ditas, mas era como se não estivesse. Me tornei especialista em desaparecer mesmo estando no mesmo ambiente, um talento que me acompanharia por anos. Com o tempo, o favoritismo se transformou em algo mais cruel, comparação direta. Quando tirava uma nota boa, meus pais mal reagiam. Mas quando Clarissa trazia um desenho torto da aula de artes, minha mãe colava na geladeira como se fosse uma obra-prima, dizendo: ela é talentosa demais. Quando eu voltava da escola carregando uma medalha de Olimpíada acadêmica, meu pai dizia: legal, sem levantar os olhos do celular. Mas quando Clarissa fazia uma coreografia boba aprendida na internet, ele gravava, enviava para a família inteira e dizia: essa menina nasceu para brilhar. Eu aprendi a guardar minhas vitórias dentro de mim, como se fossem segredos íntimos que só eu tinha o direito de comemorar. Aos poucos, percebi que Clarissa se acostumou a esse pedestal que meus pais ergueram para ela. Não era só vaidade infantil, já era uma arrogância bem regada, cultivada todos os dias. Ela falava comigo como se fosse superior, mesmo sendo anos mais nova. Dizia coisas como: você não entende porque você nunca vai ser como eu, ou mamãe disse que eu sou a mais bonita da família. O mais irônico é que ela falava isso com total naturalidade, como se apenas repetisse verdades universais. Eu nunca retrucava, porque aprendi que discutir com uma criança criada para ser adorada era como tentar discutir com o vento, inútil e desgastante. Enquanto Clarissa vivia rodeada de atenção, minhas responsabilidades aumentavam com a idade. Comecei a ajudar mais em casa, não porque me pediam, mas porque, se eu não fizesse, ninguém faria. Lavava a louça, organizava a sala, dobrava roupas, buscava minha irmã na escola, fazia trabalho extra quando meu pai esquecia compromissos simples. Era como se eu fosse o elemento invisível que mantinha a casa de pé. O mais cruel é que, quando algo dava errado, a culpa era minha. Se Clarissa esquecia um material escolar, minha mãe dizia: Érica, por que você não lembrou a sua irmã? Se meu pai perdia um prazo, ele reclamava: você podia ter me avisado. Eu tinha a sensação de carregar um peso que não me pertencia, mas que ninguém jamais reconhecia. E, quanto mais eu fazia, menos me enxergavam. Apesar disso, eu me apegava às pequenas liberdades que encontrava no mundo exterior. A escola era meu refúgio. Era o único lugar onde eu podia ser apenas eu, sem comparações constantes. Professores elogiavam meu esforço, colegas admiravam minha dedicação, e eu me sentia viva ali. Ficar na biblioteca até mais tarde, ler livros que me transportavam para lugares distantes, ajudar os professores com projetos, tudo isso me dava uma sensação de pertencimento que não existia no meu próprio lar. Eu me agarrava a esses momentos como quem respira antes de voltar para debaixo d'água. O mais curioso é que, mesmo sendo tratada como figurante na própria família, eu nunca senti inveja de Clarissa. Não porque eu era madura demais, mas porque eu já tinha entendido algo que ela, com todo seu brilho artificial, jamais compreenderia: atenção não é amor. Eu podia ver claramente como o pedestal dela era frágil, feito de expectativas, preferências superficiais e ilusões criadas pelos meus pais. E eu sabia, mesmo sem saber explicar, que aquilo não sustentaria a vida dela para sempre. No fundo, eu percebia, e até me assustava com isso, que, apesar de tudo, eu estava me tornando mais forte que todos eles. Eu vivia nas frestas da casa, mas minha identidade estava longe de ser fraca.
Enquanto eles me ignoravam, eu observava. Enquanto me subestimavam, eu crescia. Enquanto colocavam Clarissa como estrela, eu me tornava resistente. E foi nessa resistência silenciosa que comecei a encontrar meu próprio caminho. Um caminho que ninguém ali dentro imaginava, mas que um dia mudaria completamente a posição de cada um de nós. Eu ainda não sabia como nem quando, mas já era claro para mim que, enquanto eles se dedicavam a enaltecer Clarissa, eu estava aprendendo a ser livre. Quando completei 18 anos, percebi que, se eu quisesse algum controle sobre a minha vida, precisaria conquistá-lo sozinha. Não existia apoio, não existia incentivo, não existia sequer um "você consegue". Havia apenas o eco constante da obrigação silenciosa que eu carregava desde criança. Foi por isso que comecei a trabalhar assim que terminei o ensino médio, mesmo estudando à noite. Meu primeiro emprego era simples, cansativo e pouco valorizado, mas para mim ele tinha um significado que ninguém conseguia enxergar, representava o início da minha independência. Enquanto muita gente da minha idade gastava o salário com roupas, festas e pequenas extravagâncias, eu fazia exatamente o contrário. Cada centavo que entrava na minha conta era guardado com precisão quase cirúrgica. Eu sabia que precisava de algo sólido, algo que fosse realmente meu, e que não pudesse ser tirado de mim. Aos poucos, fui entendendo o caos financeiro que meus pais escondiam. Eles viviam uma vida artificialmente tranquila, como se as contas simplesmente desaparecessem. Só que nada realmente desaparece, alguém sempre paga a conta. E esse alguém, sem que eles percebessem, estava se tornando eu. Começaram a surgir notificações de dívida, cobranças atrasadas, avisos na caixa de correio. Meus pais tratavam tudo com uma displicência irritante, como se fosse culpa do mundo, e não deles. Meu pai dizia, a gente resolve depois, enquanto minha mãe afirmava, isso sempre acontece, não se preocupe. Mas eu sabia que a situação era séria. A qualquer momento, poderíamos perder o único teto que tínhamos. E, mesmo sabendo que não havia ali nenhum afeto verdadeiro por mim, eu não conseguia suportar a ideia de ficar vulnerável novamente. Foi nesse ponto que tomei uma decisão que mudaria minha vida, e a deles, para sempre. Com a ajuda de um gerente do banco que reconheceu minha responsabilidade incomum para alguém tão jovem, comecei um processo silencioso e estratégico. Fiz cálculos, negociei, pesquisei, estudei tudo o que precisava. E então, em um dia completamente comum, em que meus pais acreditavam que o mundo continuava girando do jeito de sempre, eu assinei os papéis que me tornaram a proprietária da casa. Sim, a mesma casa onde eu cresci como sombra. A mesma casa onde Clarissa desfilava como princesa intocável. A mesma casa onde ninguém jamais percebeu meu esforço. Eles não imaginavam, nem por um segundo, que o teto sobre as cabeças deles agora era sustentado inteiramente por mim. Ninguém percebeu mudança alguma, porque eu fiz questão de manter silêncio absoluto. Continuei acordando cedo, estudando à noite, trabalhando nos fins de semana e ajustando meu orçamento com disciplina. Não contei nada a ninguém. Confiar na minha família seria o mesmo que entregar um segredo precioso nas mãos de quem sempre me esmagou. Eu sabia que, no momento certo, a verdade seria revelada, mas esse momento não seria precipitado. Eu não queria usá-la como arma, mas como libertação. Enquanto isso, decidi investir em pequenas reformas na casa, sempre com justificativas que meus pais aceitam sem questionar. Promoção, desconto, economizei bastante. Eles acreditavam em tudo que deixava suas vidas mais fáceis. Com o passar dos meses, foi como se eu estivesse construindo não apenas uma casa melhor, mas uma versão melhor de mim mesma. Cada parede pintada, cada reparo feito, cada conta paga em dia me lembrava que eu não precisava mais viver como refém do descaso emocional deles. Eu podia sair dali quando quisesse. Eu podia escolher outro caminho. Eu podia fechar a porta e nunca mais olhar para trás. Mas, por enquanto, eu permanecia, não por medo, e sim porque estava finalmente no controle. A casa que um dia foi símbolo da minha invisibilidade agora era minha maior conquista silenciosa. E foi exatamente nesse silêncio que eu percebi algo profundo: eu não precisava que minha família me visse para existir. Cada decisão racional, cada passo estratégico,
cada centavo guardado me afastava mais daquela menina esquecida e me aproximava da mulher que eu sempre quis ser. A mulher que sabia seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais sabia. A mulher que tomaria o destino nas próprias mãos. A mulher que, em breve, mostraria ao mundo, e especialmente àquela casa, que a sombra cresceu e se tornou luz. E que essa luz não precisava pedir permissão para brilhar. Quando Clarissa completou 16 anos, a casa inteira parecia girar ao redor dela de um jeito ainda mais exagerado do que antes. Era como se meus pais tivessem decidido transformar cada defeito dela em uma qualidade rara. Sua preguiça virava fase adolescente, sua arrogância virava autoconfiança, e sua falta de limites virava personalidade forte. Enquanto isso, eu observava tudo com a mesma expressão neutra de sempre, aquela que aprendi a usar para não demonstrar nada, nem cansaço, nem irritação, nem indignação. Mas por dentro, eu sentia a exaustão de carregar responsabilidades que Clarissa jamais imaginaria existir. Foi nesse período que percebi como minha irmã havia sido moldada para acreditar que o mundo estava sempre pronto para servi-la. Ela acordava tarde, comia o que eu preparava, usava minhas coisas sem pedir e, quando eu tentava chamar atenção para isso, minha mãe respondia: "Deixa, Érica, ela é só uma menina." Era engraçado, porque eu também fui só uma menina um dia, só que ninguém na casa se lembrava disso. E enquanto Clarissa colecionava privilégios, minhas funções só aumentavam: organizar contas, planejar compras, resolver pequenas burocracias, acompanhar minha mãe em compromissos, fazer o que meu pai esquecia. Sem perceber, eles haviam transformado minha existência em uma engrenagem silenciosa que mantinha tudo funcionando. Eu sabia que Clarissa precisava entender o mundo real, e não aquele universo colorido onde ela era o centro de tudo. Por isso, quando surgiu a oportunidade de indicar alguém para uma vaga simples de auxiliar em uma papelaria, eu indiquei minha irmã. Não fiz isso porque acreditava que ela mudaria da noite para o dia, mas porque achei que talvez um pouco de responsabilidade pudesse fazer bem. Minha mãe comemorou como se Clarissa tivesse sido escolhida para a NASA. Meu pai disse: "Nossa menina está crescendo", e Clarissa, claro, agiu como se o emprego fosse apenas mais um acessório para ostentar nas redes sociais. A ilusão durou pouco. Depois de 3 dias, recebi uma mensagem do gerente. Ele disse: "Infelizmente, não vai dar para continuar", e explicou que Clarissa faltou, desrespeitou clientes e ainda discutiu com a supervisora. Quando contei aos meus pais, ouvi exatamente o que já esperava: "Você deveria ter preparado ela melhor. Você sabe que sua irmã é sensível. Por que você colocou ela para trabalhar em um lugar tão estressante?" Clarissa, com lágrimas de crocodilo, disse: "Eu tentei, mas aquele lugar era horrível", enquanto me lançava um olhar de triunfo, como se tivesse vencido alguma disputa imaginária. Naquele dia, senti algo dentro de mim mudar de forma definitiva. Eu percebi que não importava o que eu fizesse, nada nunca seria a responsabilidade deles ou de Clarissa. Tudo seria sempre culpa minha. A casa dependia de mim, mas ninguém reconhecia isso. Eu organizava tudo, sustentava tudo, resolvia tudo, e ainda assim era tratada como uma espécie de servidora pública emocional e doméstica. Passei a enxergar cada comportamento deles com clareza: a dependência emocional de minha mãe, a negação constante do meu pai, e a atitude narcisista de Clarissa, que acreditava genuinamente que o mundo estava abaixo de seus pés. E foi nesse momento, entre frustrações acumuladas e cobranças injustas, que algo muito mais poderoso começou a se formar dentro de mim: limite. Não um limite suave, daqueles que você tenta estabelecer com jeitinho. Era um limite frio, duro, sólido, construído tijolo por tijolo ao longo dos anos. Eu sabia que a qualquer momento tudo poderia explodir, não porque eu perderia a cabeça, mas porque eles estavam prestes a descobrir quem realmente sustentava aquela casa. E quando esse dia chegasse, a queda deles seria tão inevitável quanto o meu crescimento. Eu não iria mais absorver o peso da irresponsabilidade alheia. Eu não iria mais permitir que minhas costas fossem o suporte invisível da família inteira. Eles não sabiam, mas algo dentro de mim já estava decidido: eu não seria mais a base desse castelo de ilusões. E quando finalmente tirasse esse peso das minhas mãos, eles sentiriam cada consequência. Porque crescemos acreditando que quem suporta tudo é forte,
mas a verdade é que quem deixa de suportar é ainda mais. Quando meu aniversário chegou, eu já não enxergava aquela data como um motivo de celebração. Para mim, era apenas mais um lembrete barulhento de que eu nunca tinha sido realmente comemorada naquela casa. Ainda assim, como sempre fiz, organizei tudo. Comprei o bolo, limpei cada canto, preparei os salgados, decorei a sala com o pouco que tinha. Não era exatamente por carinho, era porque eu sabia que, se eu não cuidasse desses detalhes, ninguém cuidaria. Meus pais jamais admitiriam, mas já estavam acostumados a tratar meus esforços como obrigação, e não como gesto. E Clarissa apareceu na sala quase na hora da festa, vestida como se fosse a protagonista de um evento que nem era dela. Minha irmã atravessou o corredor com o salto ecoando, o cabelo perfeitamente arrumado e a maquiagem impecável. Ela olhou para mim e disse: "Achei que você fosse usar uma roupa melhor, mas tudo bem, né?", antes de virar as costas e tirar uma selfie no espelho da sala. Minha mãe, sentada no sofá, balançou a cabeça com orgulho e completou: "Clarissa nasceu com bom gosto." Meu pai deu risada, e eu apenas continuei colocando os copos descartáveis na mesa, em silêncio, mas não aquele silêncio submisso de antes. Era um silêncio estratégico. Um silêncio que guardava segredos. Conforme os convidados chegavam, a atmosfera da casa começou a se transformar. Parentes que mal lembravam do meu nome cumprimentavam Clarissa com entusiasmo exagerado, perguntando sobre a escola, o futuro, os planos dela. Eu recebia um sorriso tímido, um aceno distante, como se fosse apenas a anfitriã contratada para o evento. Minha mãe fazia questão de contar pequenas histórias sobre como Clarissa era talentosa, madura e especial, sempre reforçando a imagem de filha perfeita. Eu observava tudo com calma, absorvendo cada detalhe, porque sabia que aquela noite seria memorável por motivos que nenhum deles imaginava. Em determinado momento, enquanto organizava os pratos do jantar, notei Clarissa exibindo as roupas novas que ganhou. A verdade era que tudo tinha sido pago com meu dinheiro, dinheiro que eu economizava com disciplina enquanto ela gastava como se o mundo fosse um cartão de crédito infinito. Ela dizia: "Olha esse conjunto, veio de uma loja cara", e meus pais concordavam com orgulho, sem se dar conta de que quem pagou cada costura fui eu. Aquilo não doeu, apenas confirmou o que eu já sabia havia muito tempo. Eles viviam em um universo paralelo onde a minha existência era útil, mas nunca valorizada. Eu sabia exatamente onde estava guardado o envelope vermelho com os documentos da casa, aquele que se tornaria a estrela da noite. Ele repousava na minha gaveta, trancado à chave. Naquela manhã, antes de começar os preparativos, eu o peguei nas mãos e senti o peso simbólico que carregava. Por anos, eu havia sido tratada como alguém que precisava da família, quando, na verdade, era a família que dependia de mim. E aquela pasta era a prova definitiva disso. Ela não era uma arma, era um divisor de águas. Ela representava a virada que eu vinha construindo, tijolo por tijolo, no maior dos silêncios. Quando o "parabéns" foi cantado, eu me senti estranha. Não exatamente feliz, mas pronta. Era como se algo estivesse prestes a romper dentro de mim, não um colapso, mas um despertar. Todos cantaram com sorrisos artificiais. Clarissa ficou ao meu lado posando para as fotos como se fosse também o aniversário dela, e meus pais aplaudiram com aquele entusiasmo falso que sempre guardavam só para ela. Eu soprei a vela com um pensamento firme: hoje acaba. Depois disso, enquanto todos se serviam de bolo, eu permaneci sentada, observando a movimentação com uma espécie de calma fria que jamais tinha sentido antes. Era como se o ambiente estivesse em câmera lenta, como se eu pudesse ver cada detalhe com nitidez absoluta, o exagero das risadas, as conversas vazias, e a forma como Clarissa se aproveitava do espaço, falando alto e se exibindo como se fosse a dona da noite. Ali, naquele instante, percebi algo curioso. A pessoa mais fora de lugar naquela festa era justamente a aniversariante, eu. E senti, pela primeira vez, que isso não era uma derrota. Era um sinal. Um sinal de que eu havia crescido tanto que já não cabia mais naquele ambiente pequeno, desajustado e emocionalmente miserável. Eu estava prestes a sair dali, e, quando saísse, nunca mais seria a mesma. A festa continuava como se nada estivesse prestes a acontecer, mas eu já sabia.
aquela noite seria lembrada por todos. Não pelo bolo, nem pelos convidados, nem sequer pela data. Seria lembrada como o início do fim. E eu, finalmente, estava pronta para derrubar a cortina que eles usaram durante anos para me manter apagada. Porque, naquela noite, eu não era mais invisível. Eu era a tempestade silenciosa que estava prestes a atingir o ponto exato de impacto. Quando todos já estavam acomodados na sala depois do bolo, senti o ar mudar. Era como se o ambiente inteiro tivesse entrado em um estado de espera, mesmo que ninguém soubesse do que. Eu estava sentada à cabeceira da mesa, um lugar que nunca foi meu de verdade, mas naquele instante parecia reservado especialmente para o que estava prestes a acontecer. Clarissa se jogou no sofá como se fosse uma celebridade cansada após um evento de gala, enquanto meus pais distribuíam olhares orgulhosos para ela. Eu observava tudo em silêncio, com o mesmo autocontrole que aprendi a cultivar ao longo dos anos, mas por dentro, havia uma lâmina afiada de determinação prestes a cortar o último fio da farsa deles. Foi então que minha mãe abriu a boca. Ela fez isso com aquele sorriso enviesado que sempre usava antes de destilar veneno travestido de brincadeira. Você viu como sua irmã está linda hoje, disse para os convidados, mas olhando diretamente para mim. Ela tem só 16 anos e já é tudo o que você nunca foi. Alguns riram de maneira desconfortável, mas meus pais continuaram. Meu pai completou, com aquele tom de zombaria que ele achava divertido: Nossa, Érica, você não é nem metade da sua irmã. Eu conhecia essas palavras. Já tinha ouvido variações delas por anos. Mas, naquela noite, elas não me arrancaram dor, nem raiva. Elas apenas confirmaram que o momento havia chegado. Respirando fundo, coloquei meu copo sobre a mesa com delicadeza. Antes que eu pudesse me mover, Clarissa aproveitou para fazer sua parte na cena. Ela riu alto e disse: Você devia se sentir sortuda por morar com a gente. A voz dela ecoou pela sala como se fosse uma verdade incontestável. Todos ficaram em silêncio por um segundo, talvez esperando minha reação, talvez esperando que eu me encolhesse, como sempre fiz. Mas eu não me encolhi. Pelo contrário. Empurrei minha cadeira para trás, devagar, fazendo um leve ruído que quebrou completamente o clima de piada. Levantei-me com calma, mantendo um sorriso, não um sorriso gentil, e sim um sorriso que carregava anos de histórias não contadas. Olhei para Clarissa, depois para meus pais, e finalmente para a sala inteira. Senti o poder daquele instante se espalhar pelos meus ossos. Então comece a pagar a ela, eu disse, minha voz firme, cortante. A expressão de todos congelou. Clarissa piscou 2 vezes, confusa. Eu continuei, inclinando um pouco a cabeça. Já que você foi demitida, né? Clarissa engasgou. Minha mãe abriu a boca, chocada. Meu pai franziu a testa, tentando entender se eu estava brincando. E eu? Eu me sentia absurdamente serena, como se finalmente estivesse respirando ar de verdade pela primeira vez. Pagar? Clarissa repetiu, com a voz fina. Pagar o quê? Foi então que caminhei até o aparador, peguei a pasta vermelha que eu havia deixado ali propositalmente antes da festa e a coloquei sobre a mesa. O som seco do impacto fez alguns convidados se mexerem na cadeira. Abri o zíper devagar, para que cada segundo daquela revelação fosse absorvido. Tirei os documentos um por um e espalhei sobre a madeira como cartas de um baralho de poder. E então, olhando diretamente para minha irmã, respondi: pagar a dona da casa. O choque foi imediato. Minha mãe soltou um "como assim?", meu pai levantou meio trêmulo da cadeira, e Clarissa simplesmente ficou branca, como se a realidade tivesse acabado de virar do avesso. Ergui o olhar para eles, firme, intacta. Essa casa não é de vocês, declarei. É minha. Eu comprei. Eu paguei. Eu reformei. Eu sustentei vocês por anos sem que percebessem. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse ficado mudo por alguns instantes. Estou indo embora, continuei, sem hesitar. E a partir de amanhã, ou vocês pagam aluguel, ou serão despejados. Minha mãe tentou protestar, mas a voz falhou.
Meu pai deu um passo à frente, tentando bancar a autoridade que nunca teve sobre mim, murmurando: "Você não tem coragem." Clarissa choramingou algo que mal conseguia entender. Mas nada disso importava. Porque naquele momento, pela primeira vez na vida, era eu quem ditava as regras. Era eu quem tinha a chave, literal e emocional, da situação inteira. Então eu peguei minha bolsa, meus presentes e, com a pasta vermelha ainda aberta na mesa, dei as costas para eles. Senti os olhos de todos me seguindo enquanto eu caminhava até a porta. E quando a fechei atrás de mim, percebi que deixava para trás não apenas uma casa. Eu deixava para trás a menina esquecida, a sombra obediente, a filha invisível. E, do lado de fora, respirando o ar fresco da noite, eu entendi: aquele som, o da porta se fechando, era o barulho exato do início da minha liberdade. Quando fechei a porta atrás de mim naquela noite, senti como se tivesse deixado um peso de anos trancado lá dentro. O ar lá fora parecia mais leve, mais vivo, como se o mundo finalmente tivesse espaço para mim. A estrada que percorria até o portão parecia longa, mas cada passo ecoava dentro de mim como uma confirmação: aquilo não era fuga, era libertação. Eu não tinha um plano perfeito, não tinha certeza de nada além do fato de que, pela primeira vez na vida, estava escolhendo a mim. Minha amiga me esperava no carro, sorrindo sem entender completamente o que eu tinha acabado de fazer. Mas ela não precisava entender. Eu entendia, e isso era o suficiente. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se desenrolar. A mensagem de minha mãe veio cedo, às 7 da manhã: "Érica, precisamos conversar." Eu li, respirei fundo e não respondi. Às 8h30, meu pai mandou outra: "Você não pode fazer isso com a sua família." E eu sorri com uma ironia silenciosa. Minha família. A mesma que, por 20 anos, agiu como se eu não existisse. Não respondi. Às 10, Clarissa escreveu: "Você é cruel. Não acredito que faria isso com a gente." Eu olhei aquela frase e senti uma surpresa estranha, não tristeza, não culpa. Apenas surpresa. Era inacreditável ver o quanto ela ainda se sentia no direito de me responsabilizar por tudo. Eu digitei apenas: "Agora você vai entender o peso de ter responsabilidades." E enviei. Depois disso, deixei o celular longe por horas. Enquanto eles lidavam com a realidade, eu construí a minha. Aluguei um pequeno apartamento, simples, com paredes claras e janelas grandes que deixavam a luz entrar de manhã. Era a primeira vez que eu entrava em um espaço que não carregava as sombras da minha infância. Coloquei minhas poucas coisas lá dentro e senti uma sensação que nunca havia experimentado: pertencimento. Naquela primeira noite, deitei no meu colchão improvisado no chão e pensei: esse silêncio é meu. Não era mais o silêncio que me apagava, já era o silêncio que me devolvia a mim mesma. A vida deles, no entanto, mudou de maneira abrupta. Meus pais tentaram negar tudo no começo. Minha mãe até tentou argumentar com o banco, mas descobriu rapidamente que nada podia fazer. Os papéis estavam no meu nome, cada pagamento, cada comprovante. A casa que eles acreditavam ser deles nunca havia sido. Era como se a realidade tivesse arrancado a venda dos olhos de todos de uma vez. Meu pai, orgulhoso como sempre, passou dias evitando qualquer mensagem direta, mandando apenas indiretas curtas. Depois de uma semana, ele me escreveu: "Não temos como pagar o valor que você pediu." E eu respondi, factual, sem emoção: "Vocês têm 2 meses para decidir. Depois disso, vocês precisam encontrar outro lugar." Clarissa, por outro lado, enfrentou a queda mais dura. Ela estava acostumada a acordar tarde, usar tudo sem pedir, viver de elogios e facilidades. De repente, ela precisava lidar com contas, com horários, com limites. Minha mãe tentou poupá-la ao máximo, mas até ela percebeu que nada mais seria como antes. Clarissa tentou conseguir outro emprego, mas sua falta de disciplina e seu ego ferido a impediram de manter qualquer coisa por mais de uma semana. E, pela primeira vez, ela experimentou a sensação que me acompanhou a vida inteira: a de não ser prioridade. Ela me mandou uma mensagem longa, dizendo que a vida ficou difícil demais, e pela primeira vez eu senti pena, não dela exatamente,
mas da versão dela que meus pais criaram. Uma garota que nunca aprendeu a viver sem aplausos. E meus pais? Eles descobriram que a vida adulta, quando desprovida de alguém para suportar tudo por eles, era algo muito mais pesado do que imaginaram. Minha mãe passou a trabalhar mais horas no mercado em que era contratada, e meu pai precisou reorganizar suas despesas, cortar luxos, enfrentar dívidas atrasadas. Pela primeira vez, eles estavam vivendo as consequências diretas das escolhas que sempre mascararam com arrogância. E eu? Eu observava tudo de longe, não com vingança, mas com a serenidade de quem finalmente colocou cada peça fora do lugar de volta onde realmente pertencia. Enquanto eles reorganizavam suas vidas, eu reconstruía a minha. Recebi uma promoção no trabalho pouco depois de me mudar, algo que veio com reconhecimento que eu nunca tinha recebido em casa. Comecei terapia, não porque estava quebrada, mas porque finalmente tinha espaço para me cuidar. Fiz amigos novos, aprendi a cozinhar para mim mesma, comprei roupas que eu realmente gostava. Aos poucos, fui descobrindo que existia um mundo inteiro além da função que minha família me deu. Um mundo que tinha cores, possibilidades e, acima de tudo, liberdade. Alguns meses depois, minha mãe tentou um último apelo. Ela me ligou, com a voz pesada, e disse: "Nós sentimos sua falta." Eu respirei fundo. Senti a emoção na voz dela, mas não era saudade de mim, era saudade da facilidade que minha presença proporcionava. Mesmo assim, eu respondi com sinceridade: "Eu também sinto falta do que poderia ter sido. Mas não posso voltar ao que era." Houve silêncio dos dois lados. Um silêncio diferente daquele da minha infância, um silêncio de aceitação. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor. Eu sinto algo muito mais valioso: clareza. Eu entendi que não era minha obrigação carregar ninguém. Não era minha função ser sombra, pilar, serva ou sacrificada. Eu não nasci para viver encolhida nos cantos de uma casa que nunca me acolheu. E, acima de tudo, descobri que liberdade não é apenas sair de um lugar, é finalmente ocupar o espaço que sempre foi seu, mesmo que tenha sido negado a vida inteira. A casa continua no meu nome. Eles pagam o aluguel. Clarissa trabalha, não bem, não sempre, mas trabalha. E eu sigo minha vida com uma certeza absoluta: eu não precisei ser metade da minha irmã, porque sempre fui inteira. E é exatamente essa inteireza que, no fim, salvou não só a mim, mas também o mundo que desmoronou quando decidi, finalmente, me levantar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!